Ramadã, eu peço desculpa se porventura eu não pronunciar corretamente. Ramadã Abdua, Abdua, mora em São Paulo e visitava familiares quando o território foi bombardeado por Israel. Ok. Qual é a grande questão? Nós estamos vivendo um momento em que temos uma guerra. Mídia brasileira, não só a mídia brasileira, mas em um determinado segmento da mídia brasileira, tem ousado tratar o Hamas como se fosse um governo de um país que está lutando com outro Estado. Okay? O que está sendo colocado é que se cobra que o nosso governo faça rapidamente a retirada dos brasileiros. Primeiro ponto, é função do governo tratar dos seus cidadãos em qualquer lugar do mundo. Isso é função, é obrigação. O governo ir lá, arranjar avião, fazer tudo isso não é motivo para aplausos. Seria motivo para vaia se não o estivesse fazendo. O que se deve questionar é como está sendo feito, ou como seria feito, como será feito e quando. É apenas isso que se deve questionar. O retirar e dar apoio para o cidadão brasileiro é dever do nosso governo. Ponto. Agora, há uma situação em que lá está vivendo uma situação de angústia pela demora, porque aqueles cidadãos brasileiros que lá estão, sejam do grupo palestino, sejam árabes, sejam hebreus, estão vivendo a tensão de estar num conflito em que pessoas chegaram à conclusão de extermínio de um lado. Quem está querendo exterminar esse lado é uma leitura minha, é o Hamas. As declarações da liderança do Hamas são muito claras. Israel não deve existir. E eles já estão confundindo Israel com o povo judeu. Isso já deixou de ser antisionismo para se tornar antissemitismo. E que não é de agora. Porque é isso que está acontecendo, não apenas naquela região, como no mundo. As pessoas estão começando a botar culto de ódio aos judeus. Como se nós estivéssemos vivendo na Segunda Guerra Mundial ou antes da Segunda Guerra Mundial. E há pessoas que ainda defendem isso, por incrível que pareça. Como poucas vezes na história, nós estamos vendo uma perseguição à comunidade judaica. Aqueles que acham que a comunidade judaica não sabe o que é isso, a história do povo hebreu e a história dos judeus foi uma história de perseguição. Em outro momento, eu tento refletir sobre isso, porque agora eu quero passar a palavra a vocês, porque inclusive vocês viram vídeos que foram lançados que nós não podemos colocar, que mostra a violência que está sendo usada contra o povo de Israel. Eu vou fazer um breve comentário aqui, porque a especialista é a Dani. A minha especialidade é política nacional e eu aprendi que a gente ouve quem sabe, né? Então eu não vou me estender muito. Elegante. Não, mas é verdade. Então acho que a Dani tem muito mais a contribuir do que eu. A única coisa que eu penso no meio disso tudo é a gente tem um problema hoje que é muito diferente de Yom Kippur, né, Marcelo? Isso. A gente hoje também tem que ter tá contra essa guerra de narrativas. Por exemplo, o Hamas tem dado umas invertidas em Israel, justamente, principalmente naquele ataque do hospital, né? Tem dado uma invertida e aí faz as pessoas acreditarem. Então, além de Israel estar lutando contra um segmento terrorista, ainda tem que lutar contra essa narrativa das pessoas realmente acharem que os judeus são ocupados de novo, né? Mas acho que a Dani pode dar uma explicação muito melhor que a Dani. Olha, Deise, eu não vou colocar todas as informações aqui para vocês, tá? Mas eu faço parte ali de um grupo que tem vários jornalistas, né? Incluindo lá de Israel também. E aí, para minha surpresa, um dos jornalistas, que eu não vou falar quem é, simplesmente colocou... como é que eu vou nem ler aqui, mas é inadmissível o que Israel está fazendo. E é de um grande jornal isso, tá? É inadmissível o que Israel está fazendo. Nada justifica o que Israel está fazendo, né? Assim, os israelenses responderam, mas aquilo ali, né, precisa ter, na verdade, uma resposta e um repúdio, porque é o jornalista de um grande meio de comunicação que simplesmente não tem essa noção do que significa lutar contra o terrorismo. Sabe aquelas pessoas que estão numa redoma ali, tem a vidinha, né, muito bem estabelecida, aliás, e não consegue compreender que o terrorismo não existe
nenhum critério de humanidade. Eu estava comentando com vocês, né, sobre a questão dos bebês, né, que foram colocados dentro de fornos. É disso que nós estamos falando. Né? Desculpa, e já tem gente tentando dizer que isso é fake news. Sim, mas não é. Mas não é. Não é. Eu recebi as imagens direto de lá, com as fontes confirmadas, tá? Isso é confirmado, tá? Eu não coloco, nem disponibilizo, eu não falo nada daquilo que eu não tenho certeza, tá? Eu procuro ter sempre a responsabilidade ao passar uma informação. Existem aquilo que são fatos e existem opiniões, né? Isso é um fato, né? Isso é um fato. A opinião que você vai ter a partir disso, aí é uma outra coisa. No entanto, você não pode simplesmente querer negar os fatos. Porque quando você nega os fatos, qual é o tipo de opinião que você vai gerar se você está negando os fatos em si que aconteceram? Então, é basicamente isso que eu vejo em determinados meios de comunicação. Primeiro, essa falta, né, eu não vou falar nem de sensibilidade, mas a falta de responsabilidade em buscar a informação e entender, em primeiro lugar, o que significa o terrorismo. Quais são as monstruosidades que grupos terroristas realizam? Quais são as alternativas para um Estado democrático como Israel para lutar contra grupos terroristas que sequestraram cidadãos israelenses? Né? E aí você fazer um debate honesto. Né? E não querer esconder informações ou atacar por atacar. Aliás, este mesmo jornalista lá em Israel, quando nós visitamos um presídio, que nós entramos num presídio lá em Israel, ficou lá batendo papo com os bandidos. Né? Aí eu só olhando. Aí eu perguntei para um dos monitores lá, o que esse cara fez? Não é porque se está preso, fez alguma coisa, na verdade. Você não vai ficar lá querendo fazer amizade com bandido. Aí simplesmente me explicaram. Este cara, que ele estava tocando piano, tá? Este cara matou a namorada dele a sangue frio. Ele simplesmente degolou a namorada. E o cara lá achando lindo. Aí eu cheguei do lado dele. Oi, você sabe o que esse cara fez, querido? Não sei. Eu estava pensando em comprar um quadro dele. Ele degolou a namorada dele. Então, é esse o tipo de gente que você acha que tem que ficar dando papinho. E quem foi vítima? Você pensa na vítima? Você consegue entender a realidade? Ou será que o cercadinho de Brasília que você vive, né, você não consegue enxergar para além, né, da sua realidade ou da sua vidinha que você vive? A realidade ela é muito mais complexa, a realidade ela é muito cruel. E nós não podemos negar os fatos. Quando você nega que aquele bandido degolou a namorada dele, você está querendo dizer o quê? Que ela mereceu, é isso? Que ela mereceu? E você quer passar paninho para bandido? E isso eu estou falando de bandido, tá? Agora nós temos uma categoria ainda pior, que é a do terrorista. Que é fazer terror para uma sociedade inteira. Né? E não só para Israel, é para o mundo inteiro, porque agora eles lançaram, né, um pedido internacional para todos aqueles que apoiam o Hamas. Ou seja, para que se unam. Não é só para determinado grupo religioso ou étnico, é para qualquer indivíduo que acredite que isso é bonito.